Olá, pessoal do YouTube e outros. Continuando o nosso vídeo anterior, doença SAP, avaliação psicológica, paramos no rótulo síndrome ou enfermidade mental. Lembrando que o rótulo síndrome, que significa enfermidade mental, este nome síndrome foi dado pela Associação de Psiquiatria Americana, DSM-5, a qual vimos no vídeo anterior, onde eles estavam pedindo foco e atenção clínica à doença SAP. Então, vamos mostrar para vocês rapidamente, só para dar uma refrescada na memória. Então, gente, lembraram, que veio do Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana, DSM-5, onde ela pede foco e atenção clínica à síndrome SAP. Então, vamos lá. O rótulo de síndrome ou enfermidade mental, em realidade, é uma forma de aprisionar o indivíduo em um diagnóstico quando seus comportamentos passam a ser vistos exclusivamente como resultado de uma patologia. Gente, então, comportamento. Lembra do vídeo anterior, o áudio daquela criancinha de 7 anos de idade no áudio, o comportamento dela em relação à mãe, aos familiares maternos? Então, a síndrome, doença, SAP, ela é o comportamento da criança. O diagnóstico são os comportamentos daquela criança, o qual especificamos no vídeo anterior e também está abaixo na descrição dos vídeos, tanto este quanto o vídeo anterior. Então, vamos lá. Dois comportamentos que vêm marcar a instalação da SAP, a instalação da doença na criança. É o desapego com o genitor ausente e a simbiose forçada com o presente, combinando com a dependência exacerbada, ou seja, exagerada, por um e o ódio pelo outro, ou pelos familiares do outro. Não é só o apego exagerado a um pai ou uma mãe, ou a família do pai ou da mãe. A instalação da SAP, da doença, ela é o desapego da criança, que a criança tem, com o genitor ausente e a simbiose forçada com o presente, combinando com a dependência exacerbada, exagerada por uns, e ódio pelo outro ou pelos familiares do outro. Tá. A alienação parental, ela é o afastamento do filho de um dos genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da custódia. A síndrome da alienação parental, por seu turno, diz respeito às sequelas emocionais daquela criança, não é? Diz respeito às sequelas emocionais e o comportamento daquela criança, referente à família dela, tanto referente à mãe, quanto referente aos familiares, irmãos, tios, primos, avós, etc. Não é? Então, ela é o comportamento, as sequelas emocionais e o comportamento daquela criança que vem a padecer, a criança vítima daquele alijamento. Então, gente, o abuso psicológico que alvita aos princípios constitucionais e que é evidenciado quando se verifica a SAP, ocorre porque o alienador, como todo abusador, ele está abusando da criança. Então, o alienador, como todo abusador, é um ladrão da infância, que utiliza da inocência da criança para atacar o outro. A inocência e a infância, uma vez roubada, não
podem mais ser devolvidas. Por isso que entra na área jurídica, porque o alienador, ele é um ladrão da infância. É mais grave que um ladrão comum da área jurídica, porque um ladrão comum, a polícia prende e acha as coisas roubadas. Agora, o ladrão da infância, o alienador ou os alienadores, que são abusadores de crianças, eles roubam, são ladrões da infância. E a infância, uma vez roubadas, não tem como ser devolvidas. Você devolve a infância para uma criança ou a infância para um adolescente? Não. Deixa sequelas que não tem como ser retiradas. São sequelas que aquela criança, aquele adolescente vai levar pelo resto da vida, por culpa dos ladrões da infância, dos alienadores, dos abusadores. E a SAP, a doença, a alienação, a doença, a síndrome da alienação parental, ela implica em consequências na vida da vítima. Ela implica na depressão, na incapacidade de adaptação ao ambiente psicossocial normal, aos sentimentos de isolamento e comportamento hostil. E os estudiosos indicam que nas crianças e adolescentes vítimas da SAP, há uma tendência ao alcoolismo e uso das drogas. Então, o alienador, o ladrão da infância, ele vai estar colocando naquela criança tanto essa doença, a síndrome da alienação parental, e que no futuro tanto atrapalha no presente, no passado, no que foi passado para aquela criança, tanto atrapalha ela no presente e quanto no futuro, que aquela criança terá depressão, incapacidade de adaptação ao ambiente psicossocial, incapacidade de fazer amigos, sentimentos de isolamento e comportamento hostil. E, gente, lembrando que é de crianças e adolescentes vítimas da SAP, ainda leva ao alcoolismo e uso das drogas na vida adulta. Então, estamos mostrando a credibilidade do testemunho da criança vítima. O testemunho, lembra daquela gravação da voz daquela criança no áudio anterior? Do comportamento daquela criança? Então, nada mais é do que a doença já adquirida naquela criança. É o testemunho da própria criança, é a avaliação psiquiátrica e psicológica naquela criança. E a inserção da psicologia no Poder Judiciário proporcionou uma nova relação entre a justiça e a infância, uma vez que sua situação, desde a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, se direciona aos assuntos de afeto à criança, e às áreas do direito. A psicologia, como mediadora entre a criança e o contexto judiciário, participa da trajetória histórica daquela infância, da infância brasileira, exigindo do profissional com um compromisso ético e uma boa qualidade de escuta. Então, por isso que estudar a síndrome da alienação parental é estudada tanto por psiquiatras desde os anos 40, conforme publicamos no vídeo anterior, onde o Dr. Richard Gardner, nos anos 80, inseriu a síndrome em seus livros, a síndrome SAP, a síndrome da alienação parental, e o setor judiciário, como principal mediadora daquele ladrão de infância, entra como mediadora, pois o alienador, além de estar causando a doença na criança, ele ainda é um ladrão. Nada mais é, os alienadores, do que ladrões de infância. Que o ladrão de infância é mais grave que um ladrão comum, pois a infância, uma vez roubadas, não podem ser devolvidas àquela criança ou aquele adolescente. Não pode ser devolvida lembranças. Se você rouba a infância de uma criança, ela não terá lembrança dos outros pais, pai ou mãe, ela não terá lembrança daquela outra família.
Então, ele é um ladrão da infância. Por isso que a área jurídica também é a principal mediadora desse ladrão de infância.